Hoje a nossa aula vai tratar das cartas que Paulo enviou para seus discípulos. Elas são chamadas de cartas pastorais. As duas primeiras são as cartas a Timóteo. E quando Paulo escreveu as cartas a Timóteo, a primeira carta tinha o intuito de exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Então, Paulo vai tratar com Timóteo de duas áreas: o seu ministério e a sua vida pessoal. Mas, além disso, Paulo também quer animar o jovem pastor a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Provavelmente Timóteo estaria enfrentando esta invasão dos falsos mestres na igreja que ele pastoreava. E, no final, Paulo vai também dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas da igreja de Éfeso. Um dos cuidados que Paulo transmite em 1 Timóteo ao jovem pastor é que ele lute com dedicação pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvador do Evangelho. A gente pode observar que várias igrejas do primeiro século já lutavam com a grande dificuldade proporcionada pelos falsos mestres. Havia muita inseminação de falsa doutrina na vida da igreja. E é um dos temas que Paulo mais vai trabalhar, tanto com as igrejas quanto com os seus discípulos. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Paulo ele trata nas cartas com relação aos pastores, presbíteros, bispos, diáconos e diaconisas, e mostra como deve ser o perfil padrão exigido por Deus para que esses indivíduos possam desenvolver o ministério para o qual eles foram chamados. Em 2 Timóteo 1, Paulo expressa grande alegria por causa da vida de seu filho na fé. E ele destaca a forma como a fé do jovem é consistente e como ele deve perseverar em servir a Jesus Cristo. Ele nos mostra como o Espírito Santo nos conduz à vitória, triunfo e energia para anunciar o Evangelho. Ele enfatiza muito na segunda carta a Timóteo da capacitação que o Espírito Santo concede àqueles que ele envia para pregar o Evangelho. Paulo incentiva Timóteo a seguir nesta linha. Embora enfrente muitas lutas, o apóstolo mostra como se sente honrado por anunciar o Evangelho e esforça o jovem pastor a fazer o mesmo. Então nós observamos que as duas cartas enviadas a Timóteo, elas têm uma forte ênfase no encorajamento do desenvolvimento do ministério. Paulo procura fortalecer, encorajar e exortar o jovem pastor a caminhar dentro do chamado. Uma das exortações que Paulo faz a Timóteo é que ele não rejeite, não desconsidere o dom que Deus deu a ele e que veio por intermédio da imposição de mãos do presbitério. Então, é uma carta muito interessante para nós estudarmos com jovens pastores, no discipulado, principalmente se temos vistas a preparação do nosso discípulo para o ministério. Então, são cartas realmente muito importantes. A carta que foi endereçada a Tito também é uma carta de cunho pastoral. Tito é um jovem pastor, discípulo de Paulo, que demonstrou empenho e paixão pelo serviço ao ministério. O propósito da carta de Paulo a Tito é fortalecê-lo e instruí-lo a fim de que ele possa enfrentar as dificuldades da congregação. Eu entendo que hoje, como nós trabalhamos, especialmente dentro do âmbito denominacional, com igrejas que já estão formadas, igrejas que receberam
outros ministérios antes, né, do pastor atual, como é importante as exortações que Paulo faz a Tito. Porque sempre a chegada de um novo pastor traz inquietações, inseguranças. E a igreja vive aquela tensão da saída de um pastor à chegada de outro pastor. E realmente é preciso uma certa habilidade por parte do pastor que está chegando para poder enfrentar essa fase de transição e de mudanças na vida da igreja. Nesse sentido, a carta de Paulo a Tito tem muito a nos orientar. O propósito da carta, então, é fortalecer Tito e instruí-lo para que ele possa enfrentar aquelas dificuldades que surgiriam no seu trabalho junto àquela congregação. O objetivo de Paulo é fortalecer a autoridade pastoral de Tito. E aqui eu vejo um ponto muito importante, né? Todo pastor, seja ele recém-chegado, seja ele o fundador da igreja, seja ele um pastor que já está há algum tempo caminhando com a igreja, um aspecto muito importante do ministério pastoral é a autoridade pastoral. A igreja respeita o pastor que demonstra autoridade. Isso não significa que o pastor tem que ser sério, sisudo, né, meio azedo, não. Mas é preciso desenvolver e transmitir para a igreja uma autoridade pastoral. Paulo vai tratar a respeito disso com o jovem pastor Tito. Visto que há uma oposição muito forte por parte dos líderes locais à sua presença, Tito precisa ser exortado por Paulo a se posicionar diante dessa liderança. É o que acontece algumas vezes com pastores de algumas denominações, que quando chega na sua igreja encontra uma liderança resistente ao seu ministério. Parece que o pessoal não quer aceitar esse novo pastor. Então, novamente eu digo que Paulo traz algumas instruções importantes para que o pastor possa manifestar essa autoridade pastoral diante dessa liderança e diante da igreja. Além disso, a carta contém várias e valiosas instruções ao jovem pastor sobre como enfrentar a oposição, instruir a igreja sobre comportamento dos irmãos e sobre planos futuros. Então, eu quero exortar você que é um jovem pastor, você que está aí enfrentando alguma dificuldade com a sua congregação, que leia, medite, estude a carta de Paulo a Tito. Agora vamos para a carta de Filemão. A carta a Filemão é dirigida não a uma congregação e nem a um pastor, mas a uma pessoa específica. E trata de um assunto muito particular. Salientando ainda mais a natureza pessoal da carta, Paulo escreveu-a do seu próprio punho. Ele não ditou essa carta para ninguém, ele mesmo escreveu. A Epístola a Filemão é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Na carta há apenas 335 palavras no grego original. Paulo, ao escrever a Filemão, tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo que tinha fugido do seu senhor, então era um escravo fugitivo. Parece que Onésimo havia furtado e causado prejuízo a Filemão. Então Onésimo não tinha saído muito bem dessa fuga. Parece que Onésimo era um escravo, talvez até que gozava de uma certa confiança por parte de Filemão, e ele acabou furtando alguma coisa e fugiu. Paulo então faz uma súplica para que Filemão recebesse Onésimo de volta como irmão em Cristo, versículos 12 a 16. Para fazer esse apelo, Paulo recorre ao relacionamento estreito e fraterno que ele e Filemão compartilhavam em Cristo. Então Paulo era amigo de Filemão, e ele está escrevendo essa carta como amigo para interceder por Onésimo, o escravo fujão. O versículo 10 mostra claramente esse propósito. A epístola a Filemão destaca o poder e a igualdade do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando senhores e escravos. Também enfatiza a ação providencial do evangelho, que transforma aquilo que parecia não ter mais solução em meio pelo qual o pecador se encontra com Deus.
Então aqui está Paulo intercedendo por um novo irmão em Cristo, no caso Onésimo, para um irmão com o qual ele já tinha caminhado um tempo, no caso Filemão. Ele tenta operacionalizar essa reconciliação entre os dois, agora numa perspectiva diferente. Não é mais o senhor e o escravo ladrão e fugitivo, mas agora é o irmão que vai se encontrar com um novo irmão em Cristo Jesus. A carta traz alguns ensinamentos importantes sobre questão de relacionamento, de perdão e reconciliação. Bom, vamos para a carta aos Hebreus, para finalizar a aula de hoje. A carta aos Hebreus ela foi escrita principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. Claro, perseguição, sofrimento, inseguranças, incertezas, eles estavam enfraquecidos. O escritor da carta procura fortalecê-los na fé em Jesus, demonstrando cuidadosamente a superioridade e a finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em seu Filho. Ele demonstra que as disposições divinas para a redenção, vistas do Antigo Testamento, cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um Novo Testamento mediante a sua morte na cruz. A carta aos Hebreus faz um paralelo muito importante entre o sacrifício do Antigo Testamento e a nova condição na qual Cristo nos colocou, sendo ele o nosso sumo sacerdote, aquele que foi ao mesmo tempo a oferta e o sacerdote que ofertou essa oferta diante do Pai. Ele fala sobre o sacerdócio superior de Cristo, sobre a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios que eram oferecidos lá no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus anima seus leitores a manterem firme sua confissão em Jesus Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual e não voltarem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Cristo. Agora, a carta aos Hebreus também, ela foi motivo e tem sido motivo de muita discussão entre os teólogos, principalmente com relação à sua autoria. Como ela não tem o nome do autor, então não podemos afirmar exatamente quem foi o autor dessa carta. Mas há um grupo de teólogos que entende que a carta foi escrita por Paulo, porque há muitas características de Paulo inseridas no texto. Por outro lado, outros autores entendem que é difícil ser Paulo por causa dos hebraísmos, por causa da grande ênfase no Antigo Testamento, coisa que não era comum nos escritos de Paulo. Alguns atribuem a carta a Apolo ou algum outro discípulo que tivesse um maior conhecimento, entendimento da lei. Não que Paulo não tivesse, mas a questão é que Paulo não está muito preocupado nas cartas a outras igrejas em dar essa ênfase e fazer esse tipo de estudo. Evidentemente que pelo fato de ele estar enviando a carta aos Hebreus, pode ser que, e Paulo era muito versátil com relação às suas colocações, a forma dele apresentar os seus argumentos. Então, sim, há uma possibilidade de ter sido Paulo o escritor desta carta, mas nem todos os estudiosos concordam com esta posição, ok? Então, com isso, nós encerramos esta parte toda das cartas pastorais de Paulo. Então, nós vimos que Paulo escreveu algumas cartas direcionadas a igrejas, algumas cartas foram direcionadas a discípulos, pastores. As cartas às igrejas tratam de doutrina, questões práticas da vida da igreja, enquanto que as cartas pastorais tratam do ministério de cada um dos seus destinatários, como também de algumas questões que envolvem o pastoreamento e o envolvimento com as pessoas. Ok? E especialmente temos a carta de Filemão, que é uma carta bem pessoal que Paulo escreve a seu amigo para interceder pelo novo irmão em Cristo, que é um escravo que havia fugido dele. E também a carta aos Hebreus, como já falamos, que é uma carta bastante controvertida, que é alvo ainda de muitas discussões, principalmente com relação a quem foi o autor.
mas também é uma carta muito importante, especialmente para nós refletirmos sobre essa questão, essa transição de lei para graça. Essa comparação que Paulo faz, mostrando que o sacrifício de Cristo é extremamente superior a todas as determinações rituais, liturgismos que existem na lei. Ok? Na próxima aula vamos falar sobre as epístolas gerais. São algumas epístolas que foram escritas para todas as igrejas, não tendo um destinatário específico. Falaremos sobre isso na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês, queridos alunos do nosso curso Panorama Bíblico. Estamos quase encerrando essa parte do cânon do Novo Testamento e logo, logo vamos entrar no estudo do livro de Gênesis. E aí vamos caminhar por toda a Bíblia numa visão panorâmica. Que Deus abençoe você, meu querido aluno, minha querida aluna. Você também que está vendo nosso vídeo pela primeira vez, que Deus o abençoe ricamente. Pelo poder e pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu libero sobre a tua vida a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção da alegria e principalmente eu declaro em nome de Jesus que você está recebendo neste momento, aonde quer que você esteja, uma nova unção para desenvolver com excelência o ministério para o qual Deus o tem chamado. Receba aí um forte abraço, que Deus o abençoe e eu espero reencontrá-lo na nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico.